Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu ele: Não sei. Levaram aos fariseus que dantes era cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como vira. O homem respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: Como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego: Que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: É profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntaram-lhes: É este vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Tem idade? Interrogai-o, ele fará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso que os pais disseram: Tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Já vos disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: Ora, isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, quando o encontrou, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem:
quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: Tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Trazendo esse ensinamento do Evangelho de Jesus, esta passagem aos dias de hoje, nós detectamos o quanto ainda a humanidade se encontra cega referente aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. São tantas as religiões cristãs, são tantas as interpretações do Evangelho do Cristo, cada um querendo que as verdades, entre aspas, sejam de acordo com a visão, entre aspas, de cada uma. A verdade absoluta pertence a Deus. Jesus foi o seu intermediário neste mundo para que pudesse trazer a todos nós as verdades dos planos mais altos. Ele fez isso para nos auxiliar, nos amparar, nos ensinar o caminho correto. Foram muitos os exemplos de Jesus, mas até os dias de hoje já se passaram mais de 2000 anos e ainda continuamos, cada religião interpretando de acordo com a sua visão, cada uma achando que possui a sua verdade, muitas das religiões se desrespeitando e, como Jesus dizia, cegos conduzindo cegos. O destino, como o próprio Jesus disse, é a queda no abismo. Veja bem, o cristão sincero, ele deve estudar o Evangelho com a mente aberta, pois que existem inúmeras dicas nos ensinamentos de Jesus para que possamos ter uma ideia real do que realmente é importante na vida. Não é a religião que vai salvar uma pessoa, e sim a vivência religiosa. Isso é muito importante para que o cristão sincero tenha como base na sua vida. O meu nome é Wagner Terra, conhecido na internet como Wagneroteiro. Obrigado por ter assistido mais este vídeo e até o próximo. Um abraço a todos.